O Bach compôs isto com 18 anos e executou isto com 18 anos. E ele, antes de mais, considerava-se organista. Quer dizer, era conhecido até no seu tempo, sobretudo como organista. E o órgão não era um instrumento como qualquer outro, era o rei dos instrumentos, considerado o mais completo, tão poderoso como uma grande orquestra ou mais ainda. Exatamente, 18 anos. Eu, quando tinha 18 anos, nem sabia bem o que fazer na vida. Enquanto que ele, desde pequenino, tinha bem claro o que é que queria ser, o que é que queria fazer, e compôs isto com esta idade. Então, o Bach continuou claramente nesta cidade, porque aperceberam-se do gênio que era, continuou a ficar na cidade de Arnstadt, mas houve logo alguns acidentes assim, diplomáticos, porque nós, pelo menos eu, tinha a ideia do Bach como um homem muito calmo, muito sossegado, assim, como é luterano, muito pacífico, mas não era. Era um jovem muito enérgico e que sabia o que queria e queria obtê-lo. E então já houve um acidente porque ele quis ir ouvir um organista famoso na cidade de Lübeck, que, se não me engano, é na Bélgica, é no norte, exato. E então, que dista 400 quilômetros. Então tinha permissão para ficar fora 4 semanas. E ele ficou 4 meses, sem dizer nada a ninguém, sem preocupar-se. Quando regressou, foi despedido. Foi despedido e tinha 22 anos. Mas não se preocupou muito, foi para outra cidade, que é Weimar, e lá ficou, nesta cidade que já, nessa altura, começava a ter os primeiros... começava a ser uma cidade cultural. Weimar foi considerada a Atenas da Alemanha. Atenas da Alemanha. E então foi lá, foi nesta cidade que ele teve a oportunidade de conhecer os grandes compositores da Itália, portanto Vivaldi, Albinoni, Corelli, e ouvir os concertos que nós já ouvimos na vez passada. E então, o que é que ele fez? Só um momento, desculpem. É que não se ouvia assim como nós, não é? Não havia rádios, não havia CDs, não havia gravações. Como é que ele ouvia os concertos que estavam na moda em Itália? Chegavam-lhe as partituras trazidas pelos seus patrões, digamos assim, não é? Era quando vinham de viagem. Então, assim como antigamente se comprava os figurinos para ver as modas de Paris, de certo modo, acontecia o mesmo com o que é que estava a dar, qual era a moda da música dessa época. Portanto, Bach conhecia muitas dessas obras, ele tinha uma curiosidade musical insaciável. Aliás, este incidente dele ter ido a Lübeck foi para ouvir o famoso Buxtehude, que na altura era o organista mais famoso da Alemanha, e foi a pé. Algumas crónicas dizem que ele foi a pé, por isso é que demorou também tanto tempo, mas era movido por uma curiosidade para aprender, para perceber qual era a modalidade que esse Buxtehude, que é famosíssimo, tem uma obra para o órgão incrível, como é que ele era como compositor. Portanto, para dizer que ele conheceu muita da música que se tocava na Europa mais mediterrânica, através das partituras, em primeiro lugar, e depois, se calhar, a ouvi-las executar. Exato. E conhecendo, pronto, ele tinha esta sede de conhecer, né? E esta era a única maneira para ele conhecer estas partituras, porque enquanto que Handel, por exemplo, começou a viajar pela Itália e pela França, Bach nunca saiu da Alemanha, mas tinha lá as partituras dos concertos de Vivaldi e de outros. E então o que é que fez? Fez uma coisa muito, muito engraçada, ou seja, transcreveu estes concertos para órgão. Ou seja, ele era tão genial que não se importava de copiar estes concertos e transcrevê-los para órgão. E isto mostra, pronto, uma certa humildade em saber aceitar estes concertos, aprendê-los para depois repropô-los e fazer alguma coisa de novo. Portanto, sim, o que nós agora vamos fazer é, sem imagem,
propomos ouvir um excerto de um destes concertos, porque ele não fez isto com todos os concertos de Vivaldi, o Bach só fez isto com os concertos que ele gostou, não é? Portanto, vamos ouvir um brevíssimo excerto deste concerto genial de Vivaldi, que é um concerto luminoso e alegre, como nós também já percebemos na última sessão, que mostra esta galhardia tão italiana e também cheia de ritmo, tocado a uma grande velocidade e também muito bem tocado pelo Fabio Biondi, também é um especialista no barroco italiano, e vamos ouvir. Hão de perguntar, é impossível isto tocado a duas mãos, não é possível isto transcrito para órgão, como é que é possível? Pois, além desta honestidade intelectual do Bach de não lhe cair os parentes na lama, de mostrar-nos que gosta muito do Vivaldi e, portanto, ele gasta os seus talentos a fazer uma coisa que não é dele, vejam o resultado só para órgão. Eu fico encantado e, portanto, a uma certa altura fico. Mas, se calhar, é melhor a transcrição para órgão do que até o concerto de Vivaldi, neste caso, pelo menos neste caso.